Boa noite. Candidatos à Prefeitura de São Paulo poderão gastar até 45 milhões de reais na campanha, de acordo com a Justiça Eleitoral. E veja também nesta edição. O governo pretende tornar permanente o programa de proteção ao emprego com redução de salário e de jornada de trabalho. Primeira reunião da nova equipe do Banco Central não mexe na taxa de juros. A ação de franco-atiradores incentivados por atos de terror e preconceito é o maior desafio na segurança. Uma maneira de extravasar as suas emoções negativas. Bombardeio americano erra o alvo e mata 85 civis na Síria, sendo 12 crianças. Câmara dos Deputados discute novo Código Comercial sobre abertura e fechamento de empresas. E a Rússia inclui atletas suspeitos de doping na lista da delegação que virá ao Rio de Janeiro. Ao meu lado estão o filósofo e professor da FAP, Luiz Felipe Pondé, e o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. Envie sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número é 11, que é o DDD de São Paulo, 97559-2915. Não se esqueça de se identificar. Também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O governo quer enviar ao Congresso, até o fim do ano, uma proposta de reforma trabalhista e outra para regularizar a terceirização da mão de obra. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, as sugestões para mudar a legislação trabalhista serão encaminhadas para discussão até o fim de 2016. O governo pretende simplificar a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, mas não vai permitir o parcelamento das férias e do 13º. A reforma quer flexibilizar o salário e a jornada. A proposta de 80 horas semanais da Confederação Nacional da Indústria pode entrar na discussão. O governo também pretende definir quais serviços poderão ser terceirizados. Hoje, só colaboradores que não exercem atividade fim da empresa trabalham nessa forma de contratação. Segundo o ministro, o trabalhador não será prejudicado. Nós pretendemos aprimorar a CLT, atualizar ela, preservando os direitos fundamentais do trabalhador. Não pode o juiz ter uma interpretação, o trabalhador uma e o empregador outra, né? Se você ter uma legislação simplificada e clara, você vai reduzir os conflitos. O governo também pretende manter o programa de proteção ao emprego, que permite a redução na jornada de trabalho e nos salários dos funcionários por empresas com dificuldade financeira. O programa foi criado no governo de Dilma Rousseff. O presidente da Câmara disse que não iria antecipar a discussão, mas apoiou o ministro. Todo o tema de reforma do Estado, no momento em que o Brasil tem um déficit de mais de 150 bilhões de reais, é importante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O ministro do Trabalho, falando dessa primeira reportagem, ele afirmou hoje que vai preservar os direitos dos trabalhadores. Nas palavras dele, direito não se revoga, mas se aprimora. É o que esperamos, né? É o que esperamos, é uma promessa de um político e, como sabemos, promessas de políticos são pétreas, jamais foram quebradas na história. Toda a legislação trabalhista que começa a partir de 1930 e 31 nasceu num contexto de crise, foi reforçado em outro contexto de crise em 43 com a CLT. E nós temos, de novo, um contexto de crise e muitas pessoas debatem o tal do custo Brasil. Ou seja, que a proteção ao trabalho, que a proteção às normas e legislações trabalhistas acabam tornando o trabalhador muito caro. Então, esta é uma questão que hoje, inclusive, está dividindo alguns juízes trabalhistas. Se nós devemos favorecer mais a desoneração da folha e o chamado custo Brasil diminuir, ou se devemos preservar ainda mais na crise aos trabalhadores. Seria interessante, foi sugerido por um colunista também essa semana, que se nós vamos flexibilizar a legislação trabalhista, seria justo também flexibilizar a propriedade privada, porque é um momento de crise para diminuir o custo do Brasil. Pondé. Então, eu tenho uma opinião assim, razoavelmente clara sobre isso. Eu acho que no Brasil é muito caro dar emprego para quem dá emprego. A economia que melhor funciona no mundo é a economia que é menos regulamentada, né? Com relação a essa coluna, eu não concordo com essa comparação, né? Assim, porque... Uma butade. Uma butade. Assim, porque a propriedade privada, ela está inserida num processo de quem trabalhou, construiu,
a gente vai para outro lado. E a lei trabalhista no Brasil, ela é claramente uma coisa que torna o empregado caro. Por exemplo, no Brasil, você vai demitir uma pessoa, você paga uma multa. Quer dizer, como se você estivesse cometendo uma infração. E a gente sabe que, do ponto de vista econômico, agora mesmo a França também está repensando a lei trabalhista. A gente sabe inclusive para tornar mais fácil, né? Sim, porque quando você... De o problema que eu acho é que a gente, nas últimas décadas, a gente construiu uma expectativa um pouco dissociada da realidade, de que o mundo tem que funcionar como se fosse uma coisa bonitinha, como se a economia pudesse ser uma coisa assim, como eu dou um para você, eu dou um para mim. E, pelo menos até onde a gente sabe, quanto mais você tem uma circulação, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos, você perde o emprego aqui, você arruma um emprego na esquina, né? Nos Estados Unidos, você abre uma empresa em 24 horas, fecha em 24 horas. Aqui no Brasil, quem quer dar emprego, quem quer abrir a empresa, apanha o tempo inteiro. Você tem um monte de imposto, você tem que pagar o contador, você tem que pagar o advogado. Então, quando você olha esse sistema brasileiro de dar emprego, a gente percebe que é um sistema que normalmente complica essa relação e parte de um pressuposto de que quem dá emprego não presta, está roubando a pessoa, quando na realidade essa relação é uma relação fundamental. E eu acredito que quando a gente olha para países como os Estados Unidos, que tem uma economia rica e pujante, a gente percebe que as relações lá são mais soltas, né? Agora, um dos pontos aí mais polêmicos é a questão da terceirização. Ela já começou há algum tempo, né? Hoje, serviço de limpeza geralmente terceirizado. Eu não sei se eu entendi bem, mas se incorporarmos uma proposta de 80 horas semanais e considerarmos 6 dias de trabalho para preservar um dia de descanso, nós teremos 13,3 horas de trabalho por dia. Isso é um pouco alto. Eu trabalho mais do que isso, mas estou pensando nos trabalhos físicos mais exaustivos, né? Então, parece aquelas propostas que você lança uma coisa muito ruim e inexequível, quando as pessoas reagem, então vamos fazer só 12 horas. 12, 12 tudo bem, né? Mas, sem sombra de dúvida, nós vivemos uma crise, o setor do trabalho também vai ser um setor, já é um setor atingido, temos desemprego, temos um desemprego alto, e aí vem um debate, que é um debate clássico. Devemos flexibilizar para incluir mais gente a um custo menor, diminuindo a grade de proteção, ou devemos aumentar a grade de proteção, aumentando esse custo? O Brasil tem resposta para essas duas posturas. Agora, vocês acreditam em mudanças efetivas nesse governo em exercício? Eu acho Há tempo para isso? No governo interino, acho que não. Acho que é mais uma espécie de balão de ensaio. Como dizia o Karnal, você lança uma coisa ruim, depois aprova uma coisa um pouco menos ruim. Agora, eu quero voltar à coisa da terceirização no Brasil. A terceirização no Brasil, assim como a famosa PJ, certo? Que a gente fala, né? Você contratar a pessoa PJ, já é uma forma de você diminuir o custo do trabalho. Você terceiriza. Porque tem uma coisa também, todo mundo que já teve alguém, ou já deu emprego, ou conhece alguém que teve empresa, você sabe que existe uma coisa que é o famoso passivo trabalhista, né? Que é uma situação onde, normalmente, se você dá emprego, você perde na Justiça do Trabalho, porque tem uma coisa na Justiça do Trabalho que é a seguinte, ela não é justiça comum. Ela pressupõe que ela está colocando duas pessoas em situações diferentes e, portanto, faz parte da justiça meio que empatar o jogo. Então, normalmente, quando você dá emprego, e quem sofre mais isso é o pequeno e o médio empresário, né, o grande, você fica com passivo trabalhista, você não consegue pagar a conta, certo? Então, a terceirização e a famosa PJ, elas já são formas que foram sendo criadas para você, de alguma forma, diminuir o custo do imposto para empregar e também para garantir a pessoa PJ e terceirizada não vai vir com passivo trabalhista. Ela não vai te processar no final de 2 anos de trabalho, que é uma coisa que a gente sabe que tem muito advogado que ganha dinheiro com isso e muita gente que, inclusive, pensa nisso quando está procurando emprego ou trabalhando. Então... Continuando esse assunto aí da reforma trabalhista, depois de 5 meses de violentos protestos, o governo francês usou uma manobra política e aprovou a polêmica reforma trabalhista. O governo recorreu a um decreto para driblar a Assembleia, que era contra a lei. Em maio, o premier Manuel Valls já tinha usado essa manobra para acelerar a tramitação. A reforma aumenta a jornada semanal, que atualmente é de 35 horas, reduz o valor das horas extras e permite contratações e demissões sem encargos. O governo diz que isso vai estimular a competitividade e dar maior flexibilidade às empresas. 4 milhões de pessoas estão desempregadas no país, mais de 10% da população.
Mas as centrais sindicais são contra. Há 5 meses, o país enfrenta protestos e greves gerais em mais de 10 setores, que inclui transportes, educação e saúde. Pois é, né? Chama atenção essa questão da reforma ter sido aprovada sem a necessidade de votação em plenário e está na Constituição. A Constituição francesa, ela dá grande poder à presidência e um poder menor ao primeiro-ministro, mas ela tem vários destes recursos, especialmente esta recente Constituição francesa. Porém, é um desmonte do estado de bem-estar, que aliás está ocorrendo em quase toda a Europa. Ficou insustentável a previdência europeia nos padrões que ela existe. Aquele estado do pós-guerra pressupunha uma prosperidade que não é mais visível na Europa. Então, é uma questão bastante difícil. Mas vamos pensar como contra-exemplo daqueles países como a China, onde não há nenhuma proteção trabalhista na prática, onde não há nenhum custo China, se esses trabalhadores são mais felizes, mais integrados. Essa é uma questão para refletir, não é uma postura propriamente. Certamente o produto chinês se torna mais barato. Assim, ao comprar esse produto na 25 de março, o custo chinês é baixo ao custo de uma superexploração do trabalho, que tirou os chineses da miséria absoluta. É sempre muito complexo. 400 milhões de chineses entraram na classe média graças a uma política quase agressiva de mercado. É sempre uma questão complexa. É assim, e inclusive, por exemplo, alguém que pode fazer um piquete contra a mudança de lei trabalhista na França, por exemplo, aqui, é aquele que vai na 25 de março porque vai pagar mais barato. Certo? Então, assim, essas contradições das relações econômicas aparecem aí. Alguém pode fazer uma enorme defesa de leis trabalhistas, na hora que aperta, demite a empregada. Certo? Ele faz piquete, ele faz discurso, ele dá aula, ele fala que não sei o quê. Mas na hora que apertar o bolso dele, né, aquele famoso ditado, o bolso é o órgão mais sensível do homem, na hora que aperta o bolso dele, ele é a favor de lei trabalhista, mas ele demite a empregada. Por quê? Porque não cabe no orçamento. Por quê? Porque nessa hora ele funciona como um homem econômico clássico, porque ele está fazendo a conta na cabeça dele e ele sabe que, apesar dele ser a favor de uma justiça social, ele não consegue bancar isso do ponto de vista da empregada. Agora, na França, eu lembro alguns dias atrás aqui no jornal, teve na pauta aquele caso, acho que da France Telecom, se não me engano, da Orange, que pessoas tinham sofrido assédio moral e que gente tinha se matado porque a empresa tinha criado subterfúgios para conseguir demitir. Essa matéria é interessante, vir ao lado da outra, do Brasil, porque a gente sabe que a França é muito cara. O estado de bem social que falava o Karnal, de fato, ninguém aguenta mais, ninguém consegue bancar esse negócio. E aí eu acho que talvez a gente vai ser obrigado a pensar um pouco que às vezes as relações econômicas são contraditórias, elas não funcionam na base de quando você dá uma aula sobre justiça social, certo? Elas têm uma operação que você mesmo que fala isso concorda na hora que você pratica. E a França é o caso clássico. Desde 95, eu lembro, a França sofre greves para o problema da Previdência, que, bom, se daqui 100 anos, vou chutar o número, daqui 100 anos vai existir aposentadoria, o conceito vai parecer um absurdo, porque nasce pouco jovem nos países ricos, as pessoas vivem muito, custam muito caro, ninguém consegue bancar essa conta, certo? Então, isso que aconteceu na França era inevitável, porque, de fato, a França é muito sindicalizada, é muito caro dar emprego na França. O que acontece? Ninguém dá emprego, todo mundo trabalha com os membros da família, porque se você dá emprego, você está ferrado, né? Já tem o pessoal aqui participando da nossa conversa, né, falando da questão aqui do Brasil. Agostinho Moraes, ele fala que as nossas leis trabalhistas são arcaicas, para quem tem empresa não compensa contratar, é muito custo, e fala também do excesso de burocracia que temos. Sim, também. Nós reunimos a tradição ibérica católica e a aperfeiçoamos num grau quase de arte, né? Chegamos a ter um ministério da desburocratização, com muitas pessoas encarregadas de emitir ordens sobre desburocratização, né? Nós somos, de fato, uma terra da burocracia. O Pondé lembrou do tempo que leva para abrir e fechar uma empresa no Brasil. Quer dizer, é muito difícil para as pessoas conviverem com essa política cartorial, burocrática, de multiplicação. Basta você abrir uma empresa que você começa a receber taxas de contribuição de sindicatos, representantes e assim por diante. Tudo isso é um problema, nós temos que repensar isso, mas o Estado não
costuma repensar a retirada dos seus impostos do processo. Nós vamos falar justamente desse processo de burocracia mais para frente. E veja a seguir, Justiça Eleitoral divulga o teto para os gastos com campanhas municipais. E ainda escândalo sexual é mais um ingrediente na candidatura de Donald Trump. O primeiro Código Comercial brasileiro é de 1850. De lá para cá, foi atualizado e unificado ao Código Civil. Agora, a Câmara dos Deputados discute um novo projeto para regulamentar a abertura e o funcionamento de empresas. Em 2009, Rafael montou um sistema de franquias para vender sorvete de iogurte. Ele chegou a ter 50 lojas no Brasil, mas 4 anos depois, elas foram fechadas. Muito rápido, muita inovação. E aí surgem desafios também. O empresário não desistiu. Começou as pesquisas de mercado para encontrar um novo nicho. E em 2014, abriu esta pizzaria. Aqui o cliente escolhe na hora os ingredientes e acompanha o processo. Só agora, depois de 2 anos, com 4 lojas próprias em funcionamento, Rafael vai abrir o negócio para os franqueados. Desde a abertura da primeira loja até chegar ao formato ideal, o modelo mudou quase 70%. Segundo dados do Banco Mundial, o prazo para se abrir uma empresa no Brasil é de 107 dias, cerca de 3 meses e meio. A burocracia para ter o próprio negócio é consequência da falta de um código comercial específico. Um novo projeto tramita na Câmara dos Deputados. Entre as mudanças sugeridas estão: a empresa deverá obedecer ao conceito de função social, considerado genérico pelos empresários. Companhias estrangeiras terão de informar dados como nome, nacionalidade e domicílio de todos os membros da sociedade. E, em caso de falência, os credores de fora serão os últimos a receber. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo pede que a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados seja suspensa e defende que o texto precisa ser aprimorado até se tornar um documento útil e moderno. Se alguém, eventualmente, trazer uma reclamação na Justiça, um questionamento da Justiça de que a empresa X não cumpriu com a sua função social, isso vai ser uma definição bastante discricionária e arbitrária do juiz. Tem ajustes pontuais que podem ser feitos, mas em temas específicos. É de fundamental importância o Código Comercial, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje desafios empresariais que sequer eram possíveis serem imaginados há uma década atrás. Mas mexer num código que é de 1850, é olhar para frente ou para trás? Eu vou lhe dizer, como historiador, que nesse caso o Código de 1850 era muito avançado, porque foi feito por um conterrâneo meu, Irineu Evangelista de Souza, o Visconde Barão de Mauá, que comparativamente aos códigos da América era muito avançado. Depois ele quebrou, mas ele fez um código bastante avançado. Na verdade, o problema de hoje é que o código está sendo feito fora dos interesses diretos, especialmente produtores, está sendo debatido muito mais por políticos. Aí eu diria que ele pode ser mais moderno, mas está faltando responder a uma dinâmica de mercado que é muito grande essa dinâmica e precisa de leis cada vez mais atualizadas. Quando foi feita a nossa última reforma no Código, empresas virtuais praticamente não existiam. Não, acho que é isso mesmo. Quer dizer, não sobre 1850, mas existe uma mentalidade que eu acho que... Você havia me perguntado antes sobre esse governo interino, se ele pode... O que eu sinto, acho que não há tempo, mas o que eu sinto é talvez um certo frisson no governo de querer sinalizar para uma tendência liberal, né? Atabalhoado, no meio da baixaria política nacional clássica, mas parece ter como se para diferenciar do que existia antes daquele pasmaceira que foi o governo Dilma. Mas a mentalidade política brasileira, a cultura brasileira é uma cultura que atrapalha os negócios. O Estado aqui vê você como inimigo, como a gente estava falando antes, a burocracia é parte disso, quer dizer, a burocracia está sempre... O que acontece, eu acho que a cultura brasileira em relação aos negócios é o seguinte, que está no Estado brasileiro e nos políticos. Você quer abrir um negócio, o Estado desconfia de você. A mentalidade no Brasil é essa, tanto da cultura quanto do Estado, quanto dos políticos. Você é culpado a priori. Não há uma relação de confiança. E a gente sabe que nas relações comerciais, você tem que ter confiança com quem você faz negócio. Do tipo, tá bom, eu vou fazer isso para você e você me paga
daqui 2 dias ou me paga no dia. Se eu não confiar na pessoa com quem eu estou fazendo negócio, é claro que eu vou ter que ter um contrato. Mas se não tiver esse nível de confiança, não anda. Tanto que se todo mundo que faz negócio sabe, cuidado para não pôr o advogado na hora errada. Porque se você põe o advogado logo de cara, ele complica o negócio, porque ele é um profissional da desconfiança. Agora, e essa relação de confiança, justamente até as pessoas aqui que estão preocupadas aí com essas mudanças no código em relação aos estrangeiros, né, que justamente eles já sentem essa insegurança jurídica aqui nessa negociação com o nosso país e temem que isso ainda fique ainda pior. Outros países têm uma legislação ainda mais dura. Qualquer negócio na China precisa de um sócio local que você nem conhece. Você nem venha conhecer o sócio local num contrato escrito em 2 línguas, mas o que está em mandarim não corresponde ao que está em inglês. Então, há muitos países que, em nome ou da xenofobia ou da simples proteção ao cidadão, fazem essa legislação. Seria talvez mais estranho se você dissesse na lei, primeiro pague-se o estrangeiro e depois o nacional. Seria ainda mais estranho. Os outros países não são um modelo de cosmopolitismo. Nos Estados Unidos e na Europa, não é a proteção do estrangeiro. Mas é óbvio que nós temos que dinamizar, temos que melhorar, temos que acabar com a desconfiança de que toda pessoa que queira produzir seja um criminoso em potencial e que tenha que demonstrar, até porque a lei brasileira, diferente da medieval, pressupõe a presunção da inocência e não a presunção da culpa. Só em tese, né? Em tese, em tese. As pessoas aqui participando, o Dermival está se referindo aqui à sua opinião, Pondé, sobre as demissões aqui no Brasil. Aí ele diz aqui que discorda de você e fala assim, é fácil, por exemplo, para as montadoras colocar 5 mil funcionários na rua porque não está vendendo carros. O trabalhador acaba sendo sempre o refém do sistema. Eu não acho que é só o trabalhador, não. O consumidor é refém do sistema, todo mundo é refém do sistema, porque o sistema eu volto a dizer a mesma coisa. Quando apertar o bolso dele, ou de qualquer pessoa, ele também vai demitir a empregada. Então, essa relação econômica e, na verdade, eu acho que para uma grande montadora acaba sendo, às vezes, menos complicado do que você pegar alguém que tem uma empresa e dar emprego para 20 pessoas. Esse sofre muito mais do que uma grande montadora. Porque, inclusive, a grande montadora tem dinheiro que vem de fora, no sentido da sua origem, ela tem toda uma rede internacional. Agora, o que normalmente as pessoas não entendem da relação econômica é que existe 2 tipos de dinheiro no mundo. Um é o meu, o outro é o dos outros. Né? Então, quando é o meu dinheiro, eu penso de forma econômica. Quando é o dinheiro dos outros, eu não entendo o que acontece. O que eu estava dizendo era muito claro, quer dizer... E primeiro ainda, porque essa história de multa, porque o governo acaba usando o FGTS, que em tese era para garantir o seu tempo de serviço, né? E aí, na hora que você vai demitir, se é a chamada demissão sem justa causa, daí você tem que pagar uma multa para a pessoa de 40% e não sei o quê, do FGTS, lá do final do acordo, como se fala. Isso daí, ele pode ter a opinião dele, eu tenho a minha, mas eu tenho absoluta certeza que isso atrapalha a relação econômica. E eu digo de novo aquilo, eu acho que as pessoas que decidem esse tipo de coisa devia ser gente que dá emprego. Certo? Porque sabe o quanto custa dar emprego. Infelizmente, normalmente esse debate acontece ao redor de pessoas que não dão emprego, não são responsáveis por uma família sequer, quanto mais 20 famílias, do ponto de vista do salário, eu quero dizer, né? E de todas as leis. Portanto, fica uma discussão mais ou menos como nós aqui, a discutir como pilotar um avião, quando na realidade a gente nunca foi responsável por manter o avião no ar. Vamos seguir que está recheado aqui, tem mais coisas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 13 pessoas por envolvimento com a máfia das próteses. A investigação aponta que um ortopedista orientava pacientes a entrar com ação na justiça pedindo a implantação de alguma prótese. Uma advogada que participava da fraude induzia os juízes a erros, com laudos falsos. As liminares obrigavam o Instituto do Estado a pagar pelo tratamento, mas todo o procedimento era superfaturado. O grupo causou um prejuízo de R$ 1.300.000 aos cofres públicos. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas negou que dinheiro da unidade tenha sido usado no esquema de superfaturamento de marca-passo para pacientes com mal de Parkinson. Na segunda, a polícia fez uma operação para buscar provas do desvio de R$ 18 milhões com esquema em 6 anos. Os agentes concluíram que um médico e um diretor do HC usavam uma clínica particular para emitir notas fiscais para uma empresa fornecedora dos equipamentos. O Ministério Público do Pará está investigando o governador Simão Jatene e o filho dele, Beto Jatene, por improbidade administrativa.
Eles teriam beneficiado postos de combustíveis da família que abastecem as frotas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. O governador questionou a legitimidade da ação e afirma que não existiu privilégio, irregularidade ou direcionamento na licitação. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o limite de gastos para as próximas campanhas eleitorais em todo o país. Os maiores valores ficam com candidatos à Prefeitura de São Paulo, que poderão gastar até 45 milhões de reais no primeiro turno e mais 13 milhões em caso de segundo turno. Em seguida, vêm os candidatos a vereador em Manaus, com gastos de mais de 26 milhões de reais. O limite foi estipulado em 70% da maior quantia gasta nas últimas eleições de cada município. Em cidades pequenas, o valor máximo para as campanhas ao Executivo é de mais de 100 mil reais. E para o Legislativo, o valor é de quase 11 mil reais. Quase 4 mil municípios, 68% do total, têm esse teto para os 2 cargos. Em comparação com a última campanha para a Prefeitura de São Paulo, os cortes são mais visíveis. Em 2012, o limite de gastos da campanha de José Serra era de quase 100 milhões de reais. Outros candidatos, como Fernando Haddad, atual prefeito da cidade, e Gabriel Chalita, contavam com um teto de 70 milhões de reais. O TSE atualizou os valores de acordo com a variação acumulada desde 2012 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, 33,8%. Trazer então esse exemplo de São Paulo que tem o maior valor, os candidatos poderão gastar até 45 milhões de reais. Dá para fazer uma campanha eficiente? Futuro do pretérito, né? Daria, mas não dá para fazer a campanha que existe neste caso, né? Porque pagar marqueteiro, pagar as peças de propaganda, pagar cabos eleitorais, vai ultrapassar isso. Ou aprimoraremos o Caixa 2, né? Ou teremos um novo tipo de campanha, comício, só com microfone na Praça da Sé. Eu não sei o que vai acontecer. Agora que se retiram as empresas doadoras da campanha, agora que se implementa, já faz algum tempo, a lei da ficha limpa, ou estamos perto de restaurar a moralidade ou de aperfeiçoar a sacanagem. Uma das duas coisas pode acontecer, né? Quando você costuma reprimir demais o funcionamento natural das pessoas, aprimora-se a sacanagem transgressiva, né? Você entra no regime do SAD, assim. Agora, eu quero ver isso como um balão de ensaio. Eu sou muito desconfiado da ideia de que colocar o Estado no meio garante probidade. Né? Eu tenho essa tendência a suspeitar que quando o Estado está no meio, diminui a probidade, na verdade. Quer dizer, as relações ficam mais confusas, menos transparentes. Agora, eu acho interessante ver isso como experimento, porque a gente sabe tudo que veio acontecendo nessa grana toda em relação a... Inclusive, eu acho que os políticos deviam correr atrás de dinheiro, eles. Por exemplo, eu já falei aqui no Jornal da Cultura várias vezes, em outros espaços de mídia, eu acho que devia acabar com essa história de propaganda na televisão e no rádio de graça. Eu acho que isso atrapalha todo mundo, enche o saco, certo? E devia acabar com esse negócio. Por que tem que ser de graça? Eles devem correr atrás do dinheiro deles para conseguir convencer a gente. Eles não querem nosso voto? Que pague. Agora, o Karnal citou aí o marqueteiro, né? Me fez lembrar o jornal de ontem, porque rendeu muito aqui comentários, as pessoas participando e perguntando aqui, estava ontem o José Álvaro Moisés e o Luiz Flávio Gomes, se é tão necessário, se as campanhas precisam realmente da figura do marqueteiro. É importante lembrar que um candidato hoje não é um aglomerado de ideias ou de um programa, mas ele é um produto a ser vendido no mercado. Isso é uma característica da nossa sociedade atual, capitalista, em que tudo é mercadoria e, inclusive, comprar uma reputação, fazer uma boa foto, fazer bom vídeo, é todo um produto de mercado. Eu acho que nós temos uma referência internacional que quando inimigos do primeiro-ministro da Ucrânia, que tinha fama de galã, quiseram derrubar sua campanha, injetaram nele uma toxina para ele ficar feio. Ele teve uma doença de pele, ficou feio e não foi reeleito. Então, eu acho que hoje ninguém sabe o que pensam os candidatos sobre o Mercosul ou sobre a estabilidade da moeda ou qualquer chance de lastro, mas todo mundo diz como ele melhorou, como ele emagreceu, olha os dentes, como ele parece assertivo. Então, hoje eu diria que se você tirar o marqueteiro, não sobra nada de um político, né? É um fantasma, é um saco vazio. Mas é melhor para quem? Não sei, eu não sei, né? Vamos uma coisa de cada vez, eu não tenho ideia. Vá que, de repente, a campanha política comece a incluir, inclusive, debate de ideias. Vai ser uma novidade tão brutal,
que nós vamos ter que nos adaptar. Assim como o juiz aqui suspendeu o WhatsApp, obrigou filhos a conversarem com os próprios pais em casa, isso que é quase um crime, né? Sem o WhatsApp, esses filhos tiveram que conversar com os pais durante um dia por 5, 6 horas. inteiro. Né? Foi pouco. Outra vez foi pior. Mas eu acho uma coisa, sabe? Assim, eu acho, na realidade, que o marketing, cada vez mais, é a ciência social aplicada de maior futuro. Sim. Porque a sociedade vai ficando complexa, não só na política. Eu acredito que dentro de alguns anos, todas as ciências humanas vão estar trabalhando para o marketing. Certo? Porque elas vão estar dando insumos e conceitos para o marketing entender o mundo. Agora, eu acho muito difícil você ter um debate de ideias, uma democracia gigantesca como as democracias contemporâneas. Eu, às vezes, acho que não há debate de ideias nem na universidade, nem no movimento estudantil. Não há debate de ideias em lugar nenhum, porque, normalmente, o debate de ideias é você quer convencer o outro da ideia que você tem, e quando tem poder em jogo... O que é um debate, então, bom de ideias? Aqui, ó, pessoas diferentes. A gente aqui, carecas do mesmo jeito, né? Mas, assim, eu às vezes tenho a impressão que daqui 500 anos, sei lá, daqui 1000 anos, quando olharem para cá, né, eles vão se perguntar, apesar de eu achar que em todos os regimes que existem atualmente, a democracia é o menos ruim de todos eles, eu tenho a impressão que os historiadores, seus colegas aqui 1000 anos, quando eles olharem para a nossa época, eles vão se perguntar, afinal de contas, por que aquele povo tinha tanta obsessão com a democracia? Por que eles achavam que a democracia tinha que funcionar, que a democracia representava as pessoas? E aí eu tenho a impressão, às vezes, que eles vão ter uma ideia parecida dessa nossa fé na democracia com o que a gente acha quando olha a fé dos medievais em olhar o futuro nas vísceras dos animais, sabe? Eles vão olhar e vão dizer assim, olha, não, mas é engraçado como eles discutiam como a democracia tinha que dar certo e o tempo inteiro. Eu vejo um pouco dessa forma, assim. O Ednei da Silveira, ele disse que ele é a favor do horário na TV, das campanhas, mas acha que o marqueteiro atrapalha as pessoas a saberem quem realmente é o candidato. Porque ele não é, na verdade. Mas na verdade todo o nosso esforço de existir socialmente é para atrapalhar isso, né? Nós usamos em roupa, antes de entrar aqui passa um pó na nossa careca, quer dizer, todo o esforço é apresentar um produto que seja menos brilhante, mais palatável para o grande público. Nós somos personagens de um espaço público, nós somos personagens nós mesmos, nós somos escritos por Pirandello, quer dizer, nós somos absolutamente personagens à procura de um autor. Eu acho que a gente devia fazer comercial de cabeleireiro. Exatamente. Vamos ganhar dinheiro ou com pelo menos isso? de remédio contra piolho. Vamos ganhar dinheiro com isso? Fazer essa parceria daqui a pouco, então. Vamos lá. Corrida presidencial americana. Um dia depois de ser nomeado candidato oficial do Partido dos Republicanos, Donald Trump enfrenta nova polêmica. Desta vez, uma denúncia de abuso sexual. Os detalhes com a colaboradora Eloá Orazen. A maquiadora Jill Hart acusou o magnata de tentativa de estupro. O caso veio à tona hoje, depois que o bilionário negou a história. Irritada, Jill exigiu um pedido de desculpas e deu detalhes do suposto caso. Em entrevista ao jornal The Guardian, disse que em 1993, Donald Trump a jogou dentro de um quarto durante uma festa e tentou tirar o vestido dela. O caso rendeu um processo em 1997. Donald Trump. A notícia caiu como uma bomba na campanha do bilionário, que nos últimos dias vem enfrentando uma enxurrada de surpresas desagradáveis. No primeiro dia da convenção em Cleveland, os delegados do partido pediram boicote a Trump. No dia seguinte, foi a vez da esposa dele, Melania Trump, fazer um discurso e ser acusada de plágio. Uma assessora assumiu a responsabilidade pelo texto, que era parecido com o que a primeira-dama, Michelle Obama, fez há 8 anos. That your word is your bond, and you do what you say. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. Ontem, o filho do magnata, Donald Trump Jr., discursou defendendo a postura polêmica do pai. Novamente, houve acusação de plágio. Mas as sucessivas polêmicas não abalaram a festa republicana. Trump foi nomeado oficialmente candidato do partido à corrida presidencial de novembro. Donald Trump, over the top. Houve festa do lado de dentro e protestos do lado de fora. Hoje não foi diferente. Este grupo fez uma corrente humana em torno da arena de Cleveland, acusando Trump de racismo contra imigrantes e muçulmanos, numa clara referência ao muro que Trump prometeu construir na fronteira com o México.
Mas os primeiros muros ao magnata já foram erguidos aqui em Los Angeles. Um artista plástico cercou o nome do empresário na calçada da fama de Hollywood e o isolou dos demais artistas famosos. As 4 paredes têm 15 centímetros de altura. Nos muros de concreto ainda é possível ver arame farpado, bandeiras americanas e mensagens de "Fique longe". Pesquisas do jornal New York Times apontam que a democrata Hillary Clinton tem 76% de chances de ganhar a presidência contra 24% de Trump. A convenção democrata está marcada para o final de agosto. Bom, o Trump está virando o rei das polêmicas, né? Toda hora tem uma novidade, isso agora voto, né? Essa questão do abuso sexual. Isso dá voto. Eu não sei se isso é lido pelo típico eleitor republicano como uma violação ou parte da cultura do estupro, ou é visto como mais um acréscimo à imagem dele, né? Uma das eleitoras que eu assisti ontem à noite, antes de dormir, numa TV americana, dizia: "A senhora vai votar em Trump, porque ele tem mais testosterona". Então, isso funciona como aquele anúncio que a Itália fez contra a anorexia, colocando em outdoors modelos de 30 quilos extremamente esqueléticas, e a anorexia virou epidêmica, porque as anoréxicas olhavam para aquilo e diziam: "É isso, é exatamente isso que a gente quer", né? Eu não sei se para o cosmopolita da costa leste, Nova York, de estados azuis, ou seja, democratas, eles vão querer a esse respeito dos estados vermelhos, não? Então, não sei se isso funciona. Na verdade, o Trump entra na polêmica porque sabe que isto lhe dá votos, né? Nós estamos numa época, infelizmente, muito mais de muros do que de pontes. Eu acho que o Trump ele vai, de alguma forma, obrigar os cientistas políticos, filósofos, historiadores a fazer seu trabalho, que é tentar compreender o mundo, ao invés de projetar sobre o mundo como ele deveria ser. Né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí que pode entender que um presidente tem que ter testosterona, no sentido não de que ele é um tarado sexual, mas no sentido que ele tem que ter força, que ele tem que passar a ideia de virilidade, de capacidade de enfrentar problemas no imaginário. E o que acontece no cenário que o Karnal descrevia das pontas, das costas, né? Seja a costa do lado de Nova York, leste, seja a costa oeste, que você tem gente mais azul no sentido democrata, a verdade é que esse público que normalmente produz conteúdo, dá aula na universidade, trabalha em imprensa, né, em mídia em geral, grosso modo. Esse público normalmente é um público que tem por missão compreender o mundo e, do meu ponto de vista, está há algumas décadas pregando como o mundo deve ser. Sim. E fala muito do povo. Na realidade, eu acho que não tem gente que gosta menos do povo do que intelectual. Né? Agora, hoje, já que nós estamos aqui falando de valores de campanha, de marketing político, Trump é tudo aquilo que parece ser? Trump é um empresário de sucesso nos Estados Unidos. Essa história pessoal, seja de um militar como Eisenhower, seja de um advogado, ou seja de um jovem bonito como Kennedy, isso é importante para o americano, ou seja, que ele seja uma pessoa bem-sucedida. Então, essa história de alguém que demite as pessoas, que tem iniciativa, faz parte de uma crença meio WASP, uma crença norte-americana no sucesso, no destino manifesto, na crença de que Deus favorece aqueles que se esforçam muito. Trump encarna muito isso. Hillary não é particularmente simpática. Apesar de ela parecer competente, ela tem um certo narizinho que atrapalha o redneck, ou seja, o caipira médio americano. Seu marido é muito educado. Uma vez disseram ao ex-presidente Clinton que 70% dos americanos achavam que a sua esposa era mais inteligente do que ele. Ele respondeu: "Não sei como os outros 30 ainda não notaram." Ele era elegante, era um cavalheiro, mas a Hillary é mais intelectualizada, é mais cosmopolita, é mais costa leste, apesar de ser do sul. Porém, o Trump tem um diálogo que talvez tenha mais apelo popular. Como Collor, que ia com roupa de judô e prometia que ia dar um golpe, um yupon na inflação, que dirigia avião a jato, que corria sem camisa, e isso funcionava como funcionou com Mussolini também. Você transmite uma ideia como Putin de que você é mais ou menos o macho da nação, você é o macho alfa. E as pessoas correm também atrás disso, por incrível que pareça. A Olimpíada do Rio de Janeiro nem começou e já exige de alguns atletas brasileiros um exercício: lidar com resultados negativos. O nadador César Cielo, recordista mundial e medalhista olímpico, não conteve as lágrimas ao não conseguir índice para os Jogos do Rio. Essa vez não deu. Depois se isolou.
O ponteiro Murilo, bicampeão mundial e prata em 2 Olimpíadas, também ficou de fora. Foi cortado por problemas físicos. A mesma bola que toca ao chão e decreta a derrota também pode sacramentar a vitória. No esporte, são muitos os exemplos de superação. E todo atleta sabe que perder e ganhar fazem parte do jogo. Novembro de 2006, final do Campeonato Mundial de Vôlei. O Brasil tinha a chance de entrar para a elite do esporte no feminino, mas perdeu para a Rússia. A história se repetiu no PAN de 2007, no Rio. A seleção foi derrotada por Cuba. A levantadora Carol estava lá. Então eu lembro que tá todo mundo no ginásio em pé, assim, aquele silêncio, assim, realmente foi muito dolorido. Mas no ano seguinte, Carol colocou seu nome no Olimpo. O Brasil venceu os Estados Unidos e faturou o ouro inédito em Pequim. Não tem muito segredo, você tem que batalhar, né? Não deixar a peteca cair, bola pra frente sempre. Quando o atacante Ronaldo sofreu a segunda lesão séria no joelho, quase ninguém imaginava que ele seria o artilheiro da Copa de 2002 e levantaria a taça pela seleção. Segundo o psicólogo, a superação depende de como as pessoas encaram as dificuldades. O fracasso, acho que ele pode te ensinar a pensar um pouco sobre si, a reavaliar as coisas, tentar modificar aquilo que lhe faz mal, para que isso não aconteça novamente. O que nós aprendemos com o fracasso? Olha, eu costumo dizer, já escrevi isso algumas vezes, eu acho que o fracasso humaniza muito mais do que o sucesso. Né? É claro, todo mundo não precisa procurar o fracasso, ele te encontra. Você pode ter sucesso profissional, ter fracasso afetivo, certo? Aquela famosa coisa, sucesso no amor, azar no jogo, e vice-versa. Eu acho que essas coisas são bem verdade. Assim, você pode ser uma pessoa de enorme sucesso profissional e ter uma vida afetiva atrofiada. Ou você pode ser uma pessoa que tem uma vida afetiva razoável, mas é uma pessoa um target de sucesso material tão claro. E, agora, eu não tenho nenhuma dúvida que o sucesso pode desumanizar você, pode fazer com que você comece a achar que você é bom demais, pode te dar a sensação de que você está voando acima dos outros. Normalmente, o sucesso produz em nós uma experiência de potência, porque teve sucesso, uma experiência de autonomia, e eu não tenho nenhuma dúvida que o fracasso humaniza muito mais, no sentido de que você percebe de que, na realidade, você não está com essa bola toda, a vida é muito mais incontrolável do que você pensa, as variáveis de jogo são muito maiores, e, nesse sentido, eu concordo com o que o entrevistado falou. O fracasso ajuda você, às vezes, a pisar mais no chão, e eu não tenho dúvida que o fracasso humaniza. O santo do próximo domingo, Santo Inácio, o Pondé vai rir da minha citação. Santo Inácio, fundador dos jesuítas? Exatamente. É seu santo. Meu santo, exatamente. Santo Inácio Loyola dizia que sucesso e fracasso são maus conselheiros. Um faz você decidir mal, tal como o outro. Então, não é um momento bom para tomar decisões, ou a depressão ou a euforia. Nem tome decisões no meio da depressão, nem da euforia. Porém, há uma outra questão que é típica de uma sociedade de exposição, uma questão sobre a qual eu reflito muito, lancei textos sobre isso. Como lidar com o fato de que meu vizinho, alguém que eu nem conheço, mas que eu me projeto, faz sucesso e eu não? Como lidar com a inveja? Como lidar com a projeção que eu faço? Né? Como o vagalume deve observar o sol? Ou, segundo o soneto Machado de Assis, o vagalume é a lua, as estrelas é o sol, e esse diz, quem me dera ser um simples vagalume. Este círculo vicioso de projeção que nós fazemos, porque ele é sempre posicional. Pondé lembrou dele ser setorial, o que é muito importante, mas ele também é posicional. Ou seja, eu faço sucesso comparado com quem? Quer dizer, o Pondé é um homem que ganha muito bem, por exemplo, mas comparado com o Trump, menos. Eu não ganharia, eu ganharia melhor se não tivesse tanto imposto. Né? Exatamente. E veja, a seguir, taxa de juros é mantida em 14,25% ao ano. E um desafio para a segurança conter os chamados lobos solitários. Os últimos ataques terroristas reforçam a ideia da ação de lobos solitários. Pessoas que não necessariamente têm ligação com grupos extremistas, mas agem com a mesma violência. Difícil saber quem eles são, quando ou como vão agir. O refugiado Mohamed Riad era só um passageiro num trem na Alemanha, quando atacou com um machado mais de 20 pessoas na segunda-feira. No vídeo divulgado pelo Estado Islâmico, ele diz que ia se vingar da morte de um amigo no Afeganistão, mas a polícia diz que não há indícios de que ele tinha contato direto com o ISIS. Seria um lobo solitário.
A expressão lobo solitário é usada para definir pessoas que praticam atos de violência em nome de uma causa ou de uma ideologia, mas que não têm necessariamente vínculos com organizações. Mais recentemente, o termo é associado a indivíduos que estariam agindo em nome do radicalismo islâmico. Eles veem justamente nesse tipo de ação uma maneira de extravasar as suas emoções negativas e, ao mesmo tempo, de demonstrar a sua insatisfação com a sua marginalização na sociedade. O tunisiano Mohamed Bouleh, que matou 84 pessoas com um caminhão em Nice, na França, tinha este perfil. Era violento, instável e agressivo, mas, segundo a polícia francesa, não tinha relação com um grupo terrorista. Outro ataque feito por uma única pessoa também chocou o mundo no mês passado. Omar Sadiq entrou numa boate gay em Orlando, nos Estados Unidos, e disparou contra os frequentadores. 50 pessoas morreram. No início do mês, um franco-atirador matou 5 policiais brancos que acompanhavam uma manifestação contra a morte de negros por agentes da polícia em Dallas, no Texas. O homem também agiu sem o comando de grupos radicais. O que os estados precisam fazer, o que os serviços de segurança precisam fazer, é adaptar as suas táticas e estratégias a essa nova ameaça. O que move essas pessoas? Nós temos um mundo robesiano, né? É a guerra de todos contra todos. Eu sou pessimista quanto a essa natureza humana. Eu acho que existe muita gente perturbada. O lobo solitário é uma expressão que não nasce no mundo islâmico, nasce de gente como Timothy McClary, que explodiu em Oklahoma uma escola junto com um companheiro, matou tanta gente. Nasce com gente como Unabomber, que mandava bombas e matava pessoas. Nasce como aquele louco da Noruega que matou 77 pessoas, todos cristãos e brancos. Hoje atinge também a ideia de terrorismo islâmico, atinge a ideia de fundamentalismo budista em Myanmar, onde se persegue a minoria rohingya, ou seja, nós somos uma espécie difícil. Eu acho que, como já foi dito por alguém, está na hora de acelerar a vinda do meteoro, né? Porque nós não estamos bem. Eu acho assim que é muito difícil combater terrorismo. Essa tendência, Israel, que é um lugar, que é um laboratório para uma série de coisas, já se sabe há muito tempo que existem pessoas que têm desequilíbrio mental, atira em 3 pessoas, já funcionou, né? Isso, então, essa ideia de dizer, não está ligado ao ISIS, ao ISIS, pouco importa. O ISIS assimila porque é a causa dele, o cara fica, tipo, famoso. Agora, para você combater terrorismo, você tem que investir muito em inteligência, você tem que criar métodos de repressão a grupos, a regiões onde pode se produzir esse tipo de figura, e é um grande problema porque isso acaba ferindo certas ideias de democracia, direitos civis, que, aliás, faz parte da pauta do radicalismo islâmico, justamente criar esse tipo de problema dentro da Europa. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que aquela Europa de paz, pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Fria, acabou. Na realidade, quando se pergunta, o mundo está muito ruim, o mundo sempre foi assim. E, na realidade, ele está voltando ao normal. Né, na Europa. Sempre teve guerra, sempre teve violência, e nos últimos anos se acreditou que, de fato, você ia poder fazer uma mistura de direitos para todos com Visa comprando tudo. E não funciona assim. Na primeira reunião comandada pelo novo presidente do Banco Central, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano. Essa é a 8ª reunião do Copom em que a Selic não é alterada. É o maior patamar da taxa de juros em 10 anos. A Turquia declarou estado de emergência por 3 meses. Mais de 50 mil pessoas foram presas e expurgadas no país desde o golpe mal sucedido na semana passada. A lista inclui juízes, professores, servidores e soldados. Segundo o presidente Tayyip Erdogan, o objetivo é limpar todas as instituições do Estado e possíveis seguidores do clérigo opositor turco Fethullah Gülen, que é acusado de tentar retirar Erdogan do poder. Hoje, o acesso ao Wikileaks foi bloqueado no país, depois que o site divulgou documentos do partido governista. A primeira-ministra britânica, Theresa May, se encontrou pela primeira vez com a chanceler alemã Angela Merkel.
Durante entrevista em Berlim, May falou que a saída do Reino Unido da União Europeia não vai acontecer neste ano. A premier britânica declarou ainda que, mesmo deixando o grupo, o Reino Unido está disposto a aprofundar os laços com a Alemanha. Angela Merkel destacou que a saída requer estratégia e que um longo período de limbo não seria bom nem para o povo britânico e nem para os Estados europeus. Meine Gedanken gehen in allererster Linie. A polícia de Bruxelas fez uma grande operação após detectar comportamento suspeito de um homem que vestia um casaco pesado, apesar de ser um dia quente de verão, com fios saindo da roupa. Após várias horas de buscas, o suspeito foi detido e o mistério esclarecido. Era apenas um estudante que examinava as radiações no centro da cidade. No norte da Síria, pelo menos 85 civis morreram, entre eles 12 crianças, num ataque aéreo da coalizão liderada pelos Estados Unidos. A região bombardeada é controlada pelo grupo terrorista ISIS. Mas, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, houve um engano. As bombas caíram sobre uma aldeia ainda sem a presença de extremistas. Sei que você quer comentar. Eu quero pontuar uma coisa. Claro que golpe militar é sempre uma coisa que a gente olha estranha, mas assim, Erdogan é autoritário, presidente da Turquia. Ele é autoritário, ele é repressor, ele vem destruindo a democracia na Turquia, ele vai criando um processo de islamização no sentido de que mulheres vão perdendo espaço, tem números que mostram isso para qualquer pessoa que queira ver. Então, eu acho de fato que o Erdogan é uma tragédia na Turquia. E quanto mais rápido ele passar e o time dele desaparecer, melhor para a Turquia. Acho uma tristeza ele continuar presidente. E em instantes, lista de atletas da Rússia para as Olimpíadas mantém suspeitos de doping. A Federação Russa ignorou o fato do país estar sob julgamento e divulgou uma lista com os nomes dos participantes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Comitê Olímpico da Rússia aprovou uma lista de 387 atletas. Dentre eles, 201 homens e 186 mulheres para serem inscritos nas Olimpíadas. No total, a delegação deverá ter até 700 pessoas, contando com técnicos e dirigentes. E Helena Zimbaeva, a saltadora de vara que tem 2 ouros olímpicos e 7 ouros mundiais, e outros 67 atletas, são acusados de participar de um esquema de doping para melhorar o desempenho. Eles aguardam parecer da Corte Arbitral do Esporte sobre a possível suspensão nas Olimpíadas. O Comitê Olímpico Internacional prorrogou a decisão para daqui uma semana e anunciou como medida provisória que não fornecerá credenciais de acesso para funcionários do Ministério do Esporte da Rússia. O relatório sobre fraude no exame de atletas russos tem 103 páginas e aponta a conivência do governo de Moscou. O presidente Vladimir Putin nega e diz que o país é perseguido pela Agência Mundial Antidoping. Antes de terminar, as pessoas estão curiosíssimas sobre que livro é esse aí, Karnal. Leandro Andrade perguntando, Wagner Júnior perguntando. Se bem que o Wagner acho que acertou aqui. Esse é um livro que é conservadorismo, que eu estou trabalhando com um curso sobre grandes taxas, Scruton, aqui, não sei se... É um bom texto, antigo. Eu sempre peço indicações ao Pondé de bons textos conservadores, que o Pondé, apesar de odiar esses autores, me indica. Muito bom. Dia do amigo, né? Dia do amigo. E hoje é o dia do amigo, hein? Termina com amiguinho. essa. Muito amigo. Gente, muito obrigada pela conversa de hoje. Até uma próxima. Obrigado. E a gente termina com imagens da inauguração da Praia Artificial de Paris. A segurança foi reforçada por causa do atentado início na semana passada. A praia às margens do Rio Sena ganhou barreiras no acesso e os barcos estão sendo monitorados. Várias outras atividades de verão foram canceladas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o nosso conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você.